Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que a presença de Deus envolva a sua manhã, a sua casa, seus pensamentos e tudo o que você tem para viver hoje. Você não chegou até esta oração por acaso. Antes mesmo de você dar o play neste vídeo, o Senhor já sabia a hora em que você estaria aqui. Já conhecia o cansaço que você tem carregado, a sobrecarga que ninguém vê, as expectativas que colocaram em cima de você e a cobrança que você coloca em cima de si mesmo. Hoje o Espírito Santo me trouxe aqui com uma direção muito clara para o seu coração. Você precisa parar de viver como se fosse o salvador de todo mundo e voltar a viver como filho, como filha, cuidada por Deus. Você não foi chamado para apagar incêndio o tempo inteiro, para resolver tudo e todos, para carregar o peso da casa, da família, da igreja, do trabalho, dos amigos, da vizinhança, como se sua bateria nunca acabasse. Isso não vem de Deus. Isso adoece a alma, cansa o corpo e enfraquece a fé. Quantas vezes você foi dormir esgotado e acordou cansado, como se nem tivesse descansado de verdade? Quantas vezes você olhou o celular logo cedo e já se encheu de mensagens, problemas, pedidos, cobranças e já começou o dia com a sensação de estar atrasado para tudo? Quantas vezes você tentou ser a pessoa que socorre todo mundo, mas por dentro estava quebrado, desorganizado, sem direção? Talvez seja esse o seu estado hoje. Por fora todo mundo te acha forte, mas por dentro você sabe que está no limite. Deus te trouxe nesta manhã para ajustar algo muito importante. Ele quer te ensinar a colocar limites, a dizer não quando for necessário, a priorizar o que Ele colocou nas suas mãos primeiro. Antes de ser bênção na vida dos outros, você precisa estar de pé. Antes de cuidar de todo mundo, você precisa cuidar do seu coração, da sua casa, da sua saúde, da sua comunhão com Deus. O Senhor não quer você esgotado, irritado, vivendo de aparência. Ele quer você em paz, alinhado, focado, cheio de propósito. Jesus, que podia todas as coisas, que tinha poder para curar qualquer enfermidade, expulsar qualquer demônio, resolver qualquer situação, não viveu guiado pela urgência das pessoas, mas pela direção do Pai. Ele cuidou de multidões, mas também se retirou para orar. Ele curou muitos, mas soube dizer não para expectativas humanas. Ele amou profundamente, mas não se deixou manipular por culpa, por pressão, por fama, por necessidade dos outros. Jesus não era guiado pelo grito da demanda, ele era guiado pela voz do Pai. Nesta manhã, Deus está te chamando de volta para esse lugar. Viver guiado pela voz dele, e não pela culpa, pela pressão, pela necessidade de ser aceito ou pela vontade de agradar todo mundo. Quando você tenta abraçar tudo, acaba deixando de abraçar aquilo que é a sua missão principal. Quando você tenta socorrer todos, corre o risco de perder o que Deus te deu primeiro: sua comunhão com Ele, seu casamento, seus filhos, sua saúde, seu propósito. Talvez enquanto eu falo, o Espírito Santo já esteja te mostrando situações bem específicas. Aquela vez que você disse sim, mas tudo em você gritava não. Aquela conversa que você aceitou por medo de decepcionar alguém e depois passou o dia angustiado. Aquela ajuda financeira que você deu por culpa e ficou sem o necessário dentro de casa. Aquele compromisso que você assumiu na correria, sem perguntar se Deus queria aquilo para hoje. É sobre isso que o Senhor quer tratar com você. Ele quer te libertar da escravidão da culpa e te ensinar a viver por propósito. Antes da gente orar, eu quero que você faça algo como ato profético. Escreva nos comentários com fé: hoje eu escolho viver por propósito, não por culpa. Escreve isso com consciência. Quando você escreve,
Você está concordando com o que Deus está fazendo dentro de você. Você está dizendo: Senhor, eu quero alinhar meu dia com a tua vontade, não com a expectativa dos outros. Se você ainda não faz parte desta família de oração, se inscreva agora no canal Orações de Daniel. Aqui nós oramos de manhã, à noite e em vários momentos do dia, para que você não caminhe sozinho. Ative o sininho para ser avisado sempre que sair uma nova oração, porque este canal é uma ferramenta que Deus colocou na sua vida para fortalecer sua fé e te lembrar todos os dias de que você não precisa carregar tudo sozinho. E já aproveita e aperta no gostei, porque isso ajuda esta oração a alcançar outras pessoas sobrecarregadas, exatamente como você talvez está hoje. Agora respira fundo. Se você puder, feche por um instante os olhos, relaxe seus ombros, solte um pouco essa tensão que você está sentindo. Coloque a mão no peito e diga em voz baixa com sinceridade: Senhor Jesus, acalma minha alma nesta manhã. Mais uma vez, bem devagar. Senhor Jesus, acalma minha alma nesta manhã. Enquanto você faz isso, o Espírito Santo começa a te visitar aí onde você está. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu entro na tua presença junto com esta pessoa que ora comigo. Tu conheces o coração dela, o peso que ela carrega, as responsabilidades que assumiu, as cobranças que sente de todos os lados. Tu sabes como têm sido os dias, as noites, os pensamentos e as preocupações. Tu conheces os limites que já foram ultrapassados, as lágrimas que caíram escondidas, ou as vezes em que ela sentiu que não tinha mais força, mas mesmo assim continuou dizendo sim para todo mundo. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu te peço, começa a arrancar de dentro dela essa necessidade de ser o Salvador de todos. Mostra com amor que só Jesus é o Salvador. Só Jesus é quem pode carregar o mundo nas costas. Só Jesus é quem morreu na cruz. Só Jesus é quem dá conta de todas as demandas ao mesmo tempo. Liberta essa pessoa da sensação de que, se ela não fizer, nada vai acontecer. Livra do peso de se achar insubstituível, de se sentir culpada toda vez que tenta descansar, toda vez que tenta cuidar de si mesma ou da própria casa. Senhor, muitos que estão orando agora acordam todos os dias já se sentindo atrasados, como se o dia nunca fosse suficiente, como se nunca fizessem o bastante. Em nome de Jesus, quebra essa mentalidade nesta manhã. Tira essa voz que repete na mente: você deveria fazer mais, você nunca faz o suficiente, você está falhando com todo mundo. Cale, pelo poder do sangue de Jesus, toda a voz de acusação, toda a condenação, toda a culpa que não vem de ti. Meu Deus, ensina essa pessoa a viver como Jesus viveu. Assim como o Senhor se retirou de madrugada para estar a sós com o Pai, ensina essa pessoa a separar tempo para estar contigo. Assim como Jesus disse não para uma multidão para cumprir o propósito maior. Ensina essa pessoa a dizer não para aquilo que rouba o que é essencial. Que hoje, ao longo do dia, ela não seja guiada apenas pelo urgente, mas pelo importante. Que antes de responder às demandas das pessoas, ela aprenda a perguntar: Pai, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Nesta manhã, Pai, eu oro por cura emocional sobre esta vida. Cura o coração ferido por ter sido usado, explorado, cobrado além da medida. Cura as decepções de quem ajudou tanto e depois foi esquecido. Cura as feridas de quem sempre esteve disponível para todo mundo, mas na hora em que precisou, se viu sozinho. Cura o cansaço de quem se acostumou a ser forte para todos, mas nunca teve espaço para ser fraco diante de alguém. Tu és o Deus que vê aquilo que ninguém vê, que ouve os gritos que nunca saíram da boca, mas ecoam dentro da alma. Senhor,
Visita também a área física. Quantos estão com o corpo doente por causa do peso emocional? Gastrite, dores de cabeça constantes, insônia, pressão alta, taquicardia, cansaço extremo, dores nas costas, ansiedade, falta de ar. Quantos têm acordado já tensos, com o coração acelerado, pensando nos problemas que precisam resolver? Nesta manhã, em nome de Jesus, eu te peço, derrama paz sobre o corpo, acalma as reações físicas geradas pelo estresse, fortalece o sistema imunológico, traz descanso ao sono, renova a energia. Toca com a tua mão agora, Senhor, e coloca ordem onde o cansaço tomou conta. Pai, nesta manhã, nós também te pedimos discernimento. Quantas pessoas folgadas, aproveitadoras, sugadoras de energia, se aproximam de quem tem o coração bom? Quantos usam a fé, a bondade e a generosidade como porta de entrada para se encostar, manipular, sugar, exigir? Em nome de Jesus, dá discernimento a essa pessoa que ora comigo para distinguir quem realmente precisa de ajuda de quem só quer aproveitar. Mostra quem é o órfão e a viúva que o Senhor manda cuidar e quem é o preguiçoso que precisa mudar de postura. Dá coragem para dizer não quando for preciso. Que quando essa pessoa disser não para algo que o Senhor não mandou fazer, ela não se sinta culpada, mas em paz. Que ela entenda que ao dizer não para a manipulação, está dizendo sim para a família, para o casamento, para os filhos, para a saúde, para o tempo com o Senhor. Que ela entenda que cuidar da casa, sentar à mesa com os filhos, olhar nos olhos do cônjuge, descansar um pouco, também é obediência. Que ela veja com clareza que muitas vezes o diabo quer encher a agenda dela com coisas boas para roubar o que é prioridade. Jesus, nesta manhã nós entregamos nas tuas mãos todas as áreas da vida dessa pessoa. A vida espiritual que muitas vezes foi sufocada pela correria. A vida familiar que ficou em segundo plano enquanto ela tentava resolver tudo fora de casa. A vida financeira que pode ter sido bagunçada por decisões feitas na pressa, por querer ajudar além do possível, por medo de dizer não. A vida emocional que foi se desgastando a cada dia, tentando sustentar tudo sem parar. Senhor, reorganiza este dia, que hoje seja um divisor de água na rotina desta pessoa, que ela aprenda a começar o dia na tua presença, e não no desespero do relógio, que antes de pegar o celular para ver mensagens, ela tenha o hábito de falar contigo, respirar fundo, entregar o dia nas tuas mãos, que ao invés de sair atropelando tudo, ela aprenda a perguntar: Senhor, quais são as 3 coisas que realmente vêm de ti para hoje? O que é prioridade aos teus olhos? O que é missão? E o que é distração? Agora, meu irmão, minha irmã, eu quero que você ore comigo. Aí onde você está, com o coração sincero. Se você puder, coloque a mão sobre o peito e diga com calma, na sua própria voz: Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego a minha agenda nas tuas mãos. Eu entrego as minhas obrigações, os meus compromissos, os meus medos de decepcionar as pessoas. Eu reconheço que eu não dou conta de tudo. Eu reconheço que eu não sou o salvador de ninguém. Eu reconheço que a minha força tem limite, mas a tua não. Ensina-me a dizer não quando for necessário. Liberta-me da culpa. Livra-me da necessidade de agradar todo mundo. Que eu viva para agradar ao Senhor e não à opinião dos homens. Diga ainda com fé: Senhor, mostra-me hoje o que é prioridade. Mostra-me onde o Senhor quer que eu invista meu tempo, minha atenção, minha energia. Não deixa que eu gaste minha vida tentando tapar buracos que o Senhor nunca mandou eu tapar. Que eu cuide bem daquilo que o Senhor colocou primeiro nas minhas mãos. Que eu seja fiel com a minha casa, com a minha família, com a minha saúde,
com a minha comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Agora respira fundo mais uma vez. Deixe a presença de Deus acalmar o seu interior. Talvez as situações ao seu redor ainda sejam as mesmas, mas por dentro algo já começou a mudar. Deus está trocando peso por paz, culpa por direção, correria cega por propósito. Ele está te ensinando a viver de outra forma. Você não vai mais passar o dia inteiro apagando incêndio. Você vai construir passo a passo aquilo que ele te mandou. Nesta manhã, eu também quero orar por sua família. Senhor, eu coloco diante de ti o lar desta pessoa. Se há filhos carentes de atenção, cura. Se há cônjuges que se sentem negligenciados pela correria, restaura. Se há ambiente pesado dentro de casa, troca a pressão pela paz. Que esta pessoa entenda que, muitas vezes, a maior oferta que pode entregar ao Senhor não é fazer mais um favor para alguém de fora, mas sentar alguns minutos a mais com os seus, ouvir, conversar, abraçar e estar presente. Eu oro também, Pai, por este dia que está começando. Que o Senhor vá à frente, abrindo portas que precisam ser abertas e fechando aquelas que não vêm de Ti. Que haja direcionamento em cada decisão. Que nenhuma escolha seja tomada apenas por impulso, por pressão ou por medo de desapontar alguém. Que esta pessoa sinta no coração quando algo vem de Ti e quando é apenas uma armadilha de sobrecarga. Que ela aprenda a sentir paz nas decisões corretas, mesmo que os outros não entendam. Senhor, guarda também a mente desta pessoa enquanto ela caminha ao longo do dia. Que pensamentos de culpa, de cobrança exagerada, de comparação com os outros percam força. Que ela pare de olhar para a agenda lotada de quem está do lado e achar que vale menos por ter dito não. Que ela entenda que fidelidade não é fazer tudo, é fazer o que o Senhor pediu. Que ela seja livre para ser quem o Senhor chamou para ser, sem viver em função do olhar dos outros. Meu irmão, minha irmã, para selar esta manhã, eu quero que você faça mais uma declaração de fé. Escreva nos comentários com convicção. Hoje eu escolho agradar a Deus e não viver escravo da opinião dos outros. Isso é mais do que uma frase, é uma decisão espiritual. Toda vez que alguém tentar te manipular pela culpa, toda vez que o inimigo tentar te acusar porque você colocou em um limite, lembre-se desta oração. Se esta palavra falou com você, se Deus te confrontou e te abraçou ao mesmo tempo, não saia sem se inscrever no canal e sem clicar no gostei. Você não tem ideia de quantas pessoas estão adoecendo por tentar agradar todo mundo, quantos cristãos estão cansados, esgotados, perdendo a alegria de viver porque nunca aprenderam a dizer não. Quando você curte e compartilha esta oração, você se torna instrumento de Deus para alcançar alguém que está no mesmo lugar onde você estava. Que esta manhã marque o começo de uma nova forma de viver. Que você acorde a partir de hoje, sabendo que não precisa provar nada para ninguém. Que o seu coração esteja leve para viver um dia de cada vez, guiado pelo Espírito e não pela urgência alheia. Que o Senhor te dê sabedoria para organizar sua rotina, coragem para colocar limites, arte, sensibilidade para ouvir a voz dele em meio ao barulho. Que Deus abençoe o seu dia, fortaleça os seus passos, renove suas forças e te encha de propósito. Você não vai viver à base de cansaço e culpa. Você vai viver guiado pela paz e pela direção do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, continua aqui comigo mais um pouco. Essa manhã ainda não terminou espiritualmente. Deus ainda está mexendo em lugares da sua alma que há muito tempo estavam escondidos.
Às vezes a gente acha que só precisa de uma palavra rápida e uma oração breve, mas quando Deus decide tratar um assunto profundo, ele se demora um pouco mais, porque está tirando raiz, não só cortando folha. E hoje ele está mexendo justamente na raiz da sua sobrecarga, dessa sensação de estar sempre devendo algo para alguém, sempre atrasado, sempre aquém do que deveria ser. Deus está te chamando para um novo estilo de vida. Não é só para você ouvir uma oração e continuar vivendo do mesmo jeito. Ele está te convidando para uma reeducação da alma, uma reorganização das prioridades, uma mudança de mentalidade. Você não foi criado para viver permanentemente cansado, emocionalmente esmagado e espiritualmente apagado. Você foi criado para viver debaixo da paz de Deus, guiado pela voz dele, com um coração inteiro, não repartido em 1000 pedaços. Pensa comigo, de que adianta você resolver 10 coisas hoje, se no final do dia estiver tão esgotado que não consegue nem conversar com Deus, nem olhar com carinho para quem mora com você, nem cuidar um pouco de si mesmo? Não, isso não é vida abundante. Isso é sobrevivência. E Jesus não morreu na cruz para você só sobreviver, ele morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Vida abundante não é agenda lotada, é alma alinhada. Existe uma grande diferença entre peso e propósito. O peso te puxa para baixo, te suga, te aperta, faz você se sentir pequeno e insuficiente. O propósito te levanta, te organiza por dentro, te dá direção, faz você sentir que a sua vida tem sentido, mesmo quando o dia é cheio. O peso vem da culpa e da cobrança. O propósito vem da voz de Deus e da certeza de que você está fazendo o que Ele pediu, mesmo que seja pouco aos olhos dos outros. Talvez você tenha crescido ouvindo frases do tipo: você precisa estar disponível sempre, você tem que ajudar todo mundo, você é forte, você aguenta, você é a base da família, você é quem segura tudo. E sem perceber, você foi tomando isso como verdade absoluta. Quando não consegue fazer tudo o que esperam, você se sente ruim, egoísta, culpado. Hoje Deus está rompendo com esse padrão. Ele está te lembrando de que você não é Deus, você é filho. Você não é fonte, você é vaso. Quem supre é Ele, quem sustenta é Ele, quem resolve o impossível é Ele. Sim, Deus vai continuar te usando. Sim, você vai continuar sendo canal de bênção, mas não como escravo da expectativa dos outros, né? E sim como servo da vontade de Deus. Ele não quer que você seja movido por pena. Ele quer que você seja movido por compaixão, guiada pelo Espírito. Pena te esgota. Compaixão dirigida por Deus te frutifica. Pena faz você assumir tudo. Compaixão guiada por Deus te mostra o que é seu papel e o que é papel dele. Talvez você precise ainda hoje dar alguns passos práticos. Pode ser olhar para a sua agenda e perceber que está aceitando coisas que Deus nunca te pediu. Pode ser olhar para dentro da sua casa e reconhecer que há alguém ali precisando de mais você. Pode ser admitir que faz tempo que você não tem um momento de oração em silêncio, porque sempre tem algo urgente interrompendo. Pode ser entender que você está correndo demais para manter uma imagem de pessoa forte e disponível, enquanto por dentro está em pedaços. Deus te convida, nesta manhã, a fazer algo que parece simples, mas é profundamente espiritual. Parar. Mesmo que seja por alguns minutos, pare. Desacelere por dentro, feche a porta do quarto, desligue o barulho, silencie o celular por um momento. Não para fugir da realidade, mas para enxergá-la com os olhos de Deus. Quando você para aos pés do Senhor, Ele te mostra quais batalhas são realmente suas e quais você está carregando por impulso, hábito ou culpa. Talvez você pense, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não responder, vão ficar chateados. Se eu não resolver,
vai dar problema. E Deus te diz: deixa eu ser Deus na sua vida. Deixa eu assumir o lugar de sustento, de socorro, de resposta. Não tente ocupar a cadeira que é minha. Quando você tenta ser tudo para todos, você rouba o lugar de Deus. Quando você reconhece seus limites e entrega o que não consegue, você devolve o controle para as mãos certas. Hoje o Espírito Santo quer te ensinar a fazer uma oração diferente quando surgirem pedidos, demandas e pressões. Antes de responder automaticamente, você pode dizer em espírito: Senhor, isso vem de ti para hoje. É isso que o Senhor quer que eu faça agora. Se houver paz e direção, faça com liberdade. Se o coração ficar pesado, confuso, apertado, talvez seja Deus dizendo: não é sua missão, não é sua hora, não é seu peso. E entenda uma coisa importante: dizer não para um pedido que não vem de Deus não te faz uma pessoa ruim, te faz uma pessoa obediente. Tem gente que vai te chamar de frio, distante, mudado, mas Deus sabe que, na verdade, você está voltando para o eixo certo. Quem ama de verdade vai aprender a respeitar seus limites. Quem só se aproveitava da sua disponibilidade talvez se afaste. E por mais que isso doa, muitas vezes será livramento. Nesta manhã, Deus também quer falar com você sobre algo muito precioso: a sua família. Não adianta você ser referência para todo mundo lá fora, se dentro de casa as pessoas mais importantes para você se sentem em segundo plano. Não adianta você ser forte na igreja, no trabalho, no círculo de amigos, se em casa você só chega cansado, irritado, sem energia para ouvir, sem paciência para conversar. O maior ministério que Deus te deu não é público, é íntimo, começa dentro da sua casa, com quem leva o seu sobrenome, com quem vê seus bastidores. Talvez você esteja percebendo, enquanto ouve esta oração, que Deus está te chamando de volta para Ele em primeiro lugar, de volta para dentro da sua casa com mais presença de verdade, de volta para um cuidado maior com a sua saúde, com a sua mente, de volta para uma rotina espiritual mais firme. Ele não está te acusando, Ele está te alinhando. Não é um dedo na sua cara, é uma mão te puxando para perto e dizendo: eu quero você inteiro, não só funcional. E a partir de hoje você pode começar pequenos ajustes. Nem tudo vai mudar de um dia para o outro, mas todos os dias algo pode ser ajustado. Você pode separar alguns minutos da manhã para orar antes de entrar na correria. Pode decidir não dizer sim automaticamente. Pode escolher uma noite da semana para estar mais presente com a família. Pode limitar o tempo nas redes sociais para ter mais tempo com Deus. Pode dormir um pouco mais cedo para acordar com mais qualidade. São escolhas simples, mas espiritualmente poderosas. Agora, eu quero orar mais uma vez por você, por este processo que Deus está iniciando na sua vida. Permaneça em espírito de oração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós permanecemos na Tua presença nesta manhã. Obrigado porque o Senhor não nos deixa acomodados em padrões de cansaço e sobrecarga, mas nos chama para uma vida mais leve, guiada pelo Teu Espírito. Obrigado porque o Senhor está tirando vendas dos olhos desta pessoa, mostrando com clareza onde ela se perdeu, tentando ser tudo para todos, onde foi se anulando para agradar, onde foi se deixando de lado para não decepcionar ninguém. Pai, eu te peço agora por sabedoria prática, que o Senhor mostre de forma específica quais compromissos precisam ser revistos, quais responsabilidades precisam ser ajustadas, quais conversas precisam ser feitas com amor para reposicionar limites
que essa pessoa não seja dominada pelo medo de ser mal interpretada, mas seja guiada pela certeza de que está obedecendo à tua direção. Que ela não viva mais prisioneira da frase "e o que vão pensar de mim", mas seja livre para perguntar o que o Senhor pensa sobre ela. Senhor, derrama sobre esta manhã uma unção de paz e reorganização, que enquanto essa pessoa escuta este vídeo, coisas comecem a se encaixar dentro dela. Que essas palavras entrem como luz nos lugares escuros, como óleo nas juntas cansadas, como água em terra seca. Que a alma que andava dura, tensa, na defensiva, vá se amolecendo na tua presença. Que o coração que vivia apertado, ansioso, vá se expandindo de novo para receber a tua paz. Eu oro também, Pai, pelos relacionamentos dessa pessoa. Se existem vínculos que só sugam, que usam, que manipula, abre os olhos dela. Se existem pessoas que se aproximam apenas quando precisam, mas nunca se importam de verdade com o que ela vive, mostra a verdade. Dá coragem para se afastar de ambientes tóxicos, de conversas que só trazem peso, de ciclos que só repetem dor. Que ela entenda que proteger o coração também é uma forma de obedecer ao Senhor. Meu Deus, neste instante eu também te peço que o Senhor derrame graça sobre toda a área em que essa pessoa se sente envergonhada por não dar conta de tudo. Às vezes ela se compara com outros que parecem aguentar mais, produzir mais, aparecer mais. Em nome de Jesus, quebra esse padrão de comparação. Que ela entenda que o que importa não é a quantidade de coisas que faz, mas a fidelidade naquilo que o Senhor mandou fazer. Que ela entenda que o Senhor não está olhando para o volume da agenda, mas para a obediência do coração. Pai, traz cura para o sentimento de culpa que acompanha o descanso. Quantas vezes essa pessoa sentou no sofá, tentou relaxar um pouco, e logo vieram pensamentos dizendo que ela está perdendo tempo, que não merece descansar, que ainda falta muita coisa para fazer. Em nome de Jesus, quebra essa voz, ensina essa pessoa a descansar em ti, sabendo que continua debaixo do teu cuidado. Que ela entenda que descanso também é espiritual, que parar um pouco também é obedecer, quando é o Senhor quem manda. Agora, meu irmão, minha irmã, se você puder, coloque suas mãos como quem entrega algo para Deus, nem que seja só um gesto simbólico. Em espírito, imagine todos os pesos que você tem carregado demais. Responsabilidades que não são suas, culpas que não vêm de Deus, cobranças que te sufocam, expectativas que você abraçou sem Ele ter pedido. Visualize isso nas suas mãos e em oração silenciosa, entregue nas mãos do Senhor. Diga dentro de você: Senhor, eu te entrego o que eu não dou conta. Eu te entrego o que não é meu. Eu te entrego o que está me esmagando. Eu te entrego o que eu abracei pela culpa e não pela tua direção. Senhor, recebe agora estes pesos que estão sendo entregues em oração. Que essa pessoa sinta no físico mesmo um alívio, um respirar mais fundo, um relaxar dos ombros, uma leveza nova entrando. Que ela perceba que não está mais sozinha nessa caminhada. Que ela entenda na prática que o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Não porque a vida não tenha lutas, mas porque Ele carrega junto. Pai, abençoa esta manhã, esta tarde, esta noite, cada hora deste dia. Que seja um dia marcado por decisões diferentes. Que hoje seja um dia em que essa pessoa diga não para o que o Senhor não mandou, e sim para o que o Senhor está chamando. Que seja um dia de pequenos começos, um tempo a mais contigo, um momento de conversa em casa, um limite estabelecido, uma culpa rompida. Que este dia tenha sabor de recomeço com o Senhor. E agora, caminhando para o fechamento desta oração,
Eu quero falar diretamente ao seu coração. Você não está ouvindo tudo isso à toa. Deus está te chamando para uma nova fase. Não uma fase sem problemas, mas uma fase com outra postura. Você não vai mais acordar sentindo que o dia já começou devendo. Você não vai mais terminar o dia com a sensação de que fez tudo por todos e nada por si e por Deus. Você vai aprender com o tempo a colocar cada coisa em seu lugar. Eu quero que você faça agora, com calma, um compromisso espiritual. Não com o meu canal, não comigo, mas com Deus. Um compromisso de que você vai buscar viver por propósito, não por culpa. Que você vai buscar ouvir a voz dele antes de dar respostas, que você vai dar passos concretos para cuidar melhor da sua alma, da sua casa, da sua comunhão com o Senhor. Se isso faz sentido para você, escreva aqui nos comentários como ato de fé. Hoje eu escolho viver alinhado à vontade de Deus. Escreve com consciência, como quem assina um compromisso diante do céu. E se essa oração falou com você, se em algum momento você sentiu que Deus estava te descrevendo, por favor, não saia sem duas atitudes que ajudam muito este trabalho a continuar alcançando vidas. A primeira, se inscreva no canal Orações de Daniel. Quando você se inscreve, você diz na prática: eu quero caminhar em uma rotina espiritual. Eu quero ter alguém orando comigo todos os dias. Eu quero alimentar minha fé pela manhã, pela noite, nos momentos difíceis. Ative o sininho para receber as próximas orações. Talvez a palavra que você vai precisar amanhã já esteja na próxima mensagem que Deus vai nos dar aqui. A segunda atitude, clique no gostei neste vídeo. Isso parece simples, mas espiritualmente é muito importante, porque o YouTube entende que esta oração fez bem para você e começa a entregá-la para outras pessoas que estão sobrecarregadas exatamente como você estava. Tem gente agora acordando cansada, com a mente acelerada, pensando que ninguém entende o que ela sente. Quando você aperta no gostei, você se torna parte da ponte que leva esta palavra até elas. Se puder, compartilhe também esta oração com alguém que você sabe que vive queimando por dentro, tentando agradar a todo mundo. Pode ser um líder cansado, uma mãe sobrecarregada, um pai que se sente responsável por tudo, alguém que sempre resolve o problema de todo mundo, mas nunca cuida de si. Envie essa oração como um gesto de amor. Você não sabe, mas pode ser exatamente a resposta que essa pessoa vinha pedindo a Deus. E se no seu coração já está nascendo o desejo de dar próximos passos na vida espiritual, de ter uma rotina ainda mais profunda com Deus, de aprender a orar, a ler a palavra de forma mais viva, não se preocupe, porque em breve vamos caminhar juntos nisso com mais ferramentas. Fique firme nas orações diárias, permaneça conectado, não desista de buscar. Deus honra quem insiste em se aproximar dele. Que o Senhor abençoe o seu dia de hoje de uma forma especial. Que em cada decisão você sinta a direção do Espírito Santo, que nas horas de pressão você se lembre desta oração e respire fundo antes de responder. Que quando a culpa tentar te visitar, você lembre que não precisa mais viver amarrado a ela. Que quando alguém não entender seus limites, você se lembre de que quem precisa aprovar seus passos é Deus. Eu oro para que esta manhã seja um marco na sua história. Que daqui a algum tempo você olhe para trás e perceba que foi a partir deste dia que começou a se libertar de pesos desnecessários. Foi a partir desta oração que você começou a viver menos escravo da urgência e mais guiado pelo propósito. Foi a partir deste encontro com Deus
que você passou a cuidar melhor da sua alma, da sua casa, da sua caminhada com o Senhor. Receba agora a paz de Deus sobre a sua mente. Receba a direção sobre as suas escolhas. Receba força para o dia de hoje. Receba coragem para dizer não ao que rouba a sua essência. Receba sensibilidade para dizer sim à voz de Deus. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a presença do Espírito Santo acompanhem cada passo que você der. Um ótimo dia para você. Caminhe em paz, caminhe leve, caminhe em propósito. Amém.